E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Red Codes e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Antes de você começar a assistir a narração, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário. Ah, Yasmin, que saco, todo dia você fala pra mim fazer isso. Se eu não falar, você vai fazer? Se eu não falar, você vai se lembrar de fazer? Não, você não vai, você sabe muito bem disso. Então não adianta ficar reclamando não, viu? Faz isso agora, pra você não se esquecer, tá bom? Ajuda aí sua ADM favorita. Eu sei que você gosta do meu trabalho, você gosta do meu conteúdo, tá aqui todo dia, mas você é aquela pessoa que se esquece? Não é mais. Você vai fazer exatamente agora, tá bom? E o que teremos hoje de história? Hoje teremos a atualização na playlist Recomeço. Essa história tá muito bacana, adorei, gente, adorei mesmo, porque é daquelas protagonistas que no momento que ela decide, ela simplesmente vai embora e não quer mais saber. Essa história também é bacana pelo lado do antagonista, depois que ele vê que perde, porque todo homem é assim, né? Homem, quando vê que perde, que a mulher não quer mais, aí que fala que tá apaixonado, que vai mudar, promete rios e fundos, mares e oceanos, e no final sempre volta a ser a mesma coisa. Essa história é diferente, por quê? Porque mesmo... Ah, eu já ia dar spoiler, né? Não vou dar spoiler, tá? Engraçadinhos. Então, não se esqueçam de curtir, de comentar, de hypar o vídeo. A minha funcionária pegou um saco de feijão, agora tá brincando com ele. Põe isso no lugar! Isabela! Eu e nada é a mesma coisa aqui. Pois é, gente, voltando pra história, não se esqueça de hypar. O que é hypar? Você curte o vídeo, depois você curtir, vai aparecer a opção hypar, que eu falo que é hypar, né? De graça, 3 vezes na semana, 3 vezes, tá? E essa é uma ferramenta pro YouTube ver que você gosta do canal. E quando você hypa o meu vídeo, ele consegue subir a novos patamares. Ana Isabela! Vai rasgar o saco de feijão. Aí ele consegue subir, gente, mais pessoas conseguem ter acesso ao canal, mais pessoas conhecem o meu conteúdo. Esse mês as visualizações estão bem abaixo do normal, eu não entendo porquê, mas acredito que todo mês seja uma montanha-russa, alto e baixo. Acredito em fé em Deus que mês que vem vai ser melhor, em nome de Jesus, gente, porque eu preciso de bastante... Obrigada, mamãe. Eu preciso de bastante visualização, por quê? Porque eu preciso de dinheiro para poder comprar meus tijolinhos, para montar minha casinha, né? Para poder voltar para minha casa. A minha funcionária. Não pode! Ai, gente. Pois é, gente. Por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês tenham... Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus, um beijo. E tchau, dá tchau, neném. Dá tchau, neném. Depois de me carregar para a cama, meu namorado, Grant Whitmore, de repente me puxou para os braços. Amor, sua colega de quarto é meio gata. Me manda o Instagram dela? Congelei e virei a cabeça enquanto ele puxava o cobertor sobre mim, parecendo casual, como se não tivesse dito nada cruel. Vamos nos casar um dia mesmo. Ficar com uma pessoa para sempre não cansa. Não vou abrir mão de todas as outras garotas por uma. Olhei para ele por alguns segundos, afastei a mão dele e assenti calmamente. No dia em que me mudei, ele me bloqueou na entrada. A carranca se aprofundou, e ele parecia prestes a perder a paciência. Harper Carter, não combinamos que poderíamos ter um relacionamento aberto? Por que você está fazendo birra? Me abaixei e peguei minha mala. Não, sou antiquada nesse sentido. Mais tarde, quando ele finalmente terminou de brincar, voltou para me buscar. Olhei para a aliança de casamento no meu dedo e sorri. Desculpa. Eu não dou segundas chances. Havia muitas opções por aí, e se aquela não valia a pena manter, eu poderia escolher outra. De qualquer forma, eu merecia o melhor. Grant conseguiu o Instagram da Mad Blake exatamente como queria. Ele estava de bom humor. Então as linhas marcantes do abdômen e a leve linha em V acima dos quadris ficaram à mostra. Pressionei a palma da mão contra o peito dele e o empurrei para longe. Então saí da cama e peguei minhas roupas do chão. Minha cabeça zumbia com aquelas palavras descuidadas que ele acabara de dizer. Minhas mãos continuavam tremendo, e eu me atrapalhei com os botões várias vezes. Grant se encostou na cabeceira, relaxado e divertido, me observando com uma sobrancelha arqueada. O que houve? Em algum momento, o cobertor fino escorregou da cintura, revelando seus abdominais definidos, e a linha em V afiada que descia pelos quadris. As marcas que deixei no ombro dele ainda estavam lá. Sob a luz quente do abajur de cabeceira, elas pareciam dolorosamente brilhantes. Desviei o olhar. Vou voltar para o dormitório. Harper, pare de fazer birra. Está tarde. Tenho aula às 8. Grant estalou a língua. Ele se sentou e segurou meu pulso com um braço longo. Vamos lá. Você já ficou aqui várias vezes. Eu te levo para a aula amanhã. Apertei os lábios, não disse nada e puxei minha mão para fora.
Fui até o criado mudo e guardei meu tablet e o carregador na bolsa antes de fechar o zíper. Grant nunca foi paciente. Ele só tinha sido gentil antes porque estava de bom humor e tinha acabado de conseguir o que queria. Agora que eu não cedia, o rosto dele esfriou imediatamente. Ele se recostou na cabeceira e acendeu outro cigarro. Faça o que quiser. Eu não vou te levar. Você é quem está sendo difícil. Se acontecer alguma coisa, a culpa é sua. Parecia que alguém tinha jogado água gelada na minha cabeça, e o frio penetrou diretamente em mim. Cerrei o maxilar e engoli a amargura na garganta. Engoli o tremor também. Não se preocupe, eu não preciso mais de você. Então peguei minha bolsa e saí. Quando voltei para o dormitório, Maddie estava digitando no celular. Balões de mensagem continuavam aparecendo na tela. Suas bochechas estavam coradas de empolgação, e de vez em quando, ela cobria a boca e ria. Uma dor surda como uma agulha picou meu peito. Eu não precisava adivinhar para quem ela estava mandando mensagem. Harper, você voltou? Ela finalmente me notou. Achei que você ia ficar em casa hoje à noite. Assenti sem pensar muito. Minha família morava bem aqui em Westbridge, então sempre que eu não voltava, meus colegas de quarto achavam que eu tinha ido para casa. Mas, na maioria das noites, eu estava no apartamento do Grant, dormindo na cama dele. Maddie sorriu, pressionando os lábios. Aquele cara gato que te buscou depois do jantar era seu irmão? Achei que ele fosse seu namorado. Meus dedos pararam sobre minhas coisas. Irmão. A palavra me cortou como uma lâmina. Então foi assim que ele explicou. Os Carters e os Whitmores eram amigos de gerações, e Grant e eu estávamos secretamente juntos desde o ensino médio. 5 anos inteiros. Ele uma vez me disse que nos casaríamos depois da formatura. Nunca pensei que as pessoas mudassem tão rápido. Nunca pensei que ele se cansaria de mim tão facilmente. Não era a primeira vez que ele se aproximava demais de outra garota. Eu já tinha visto mensagens de flerte no celular dele antes. Eu chorei, briguei e joguei coisas, mas todas as vezes, ele me acalmava e dizia que aquelas garotas não significavam nada. Ele disse que eu era a única em seu coração. Eu pedi para ele tornar nosso relacionamento público, mas ele nunca concordou. Ele disse que, assim que nossos pais descobrissem, ambas as famílias nos pressionariam a ficar noivos. Quando tivéssemos idade suficiente, eles nos pressionariam a nos casar. Eu não conseguia deixar de lado todos aqueles anos, então engoli a dor de novo, até esse momento. Dessa vez, eu não quis esperar mais. Harper, o que houve? Maddie inclinou a cabeça, parecendo inocente. Voltei a mim mesma e forcei um pequeno sorriso. Nada, só estou cansada. Ela não duvidou de mim. Em vez disso, enfiou o celular na minha frente, cheia de empolgação. Ele me convidou para correr com ele amanhã. O que devo vestir? Você deve saber qual estilo ele gosta. Grant certa vez disse que as corridas eram seu segundo amor. Em 5 anos juntos, ele nunca me levou uma única vez. Agora, para correr atrás de Maddie, ele estava disposto a dar a ela o banco do passageiro. O relacionamento que eu achava inquebrável sempre foi uma piada. Olhando para o brilho nos olhos de Maddie, de repente me senti leve. Era como se a pedra que pressionava meu peito finalmente tivesse rachado. Coloque isso. Peguei um vestido vermelho justo do armário dela. Ele gosta de ousadia. O grupo de amigos de infância explodiu a noite toda. Alguém postou uma foto da estrada do Canyon. O carro esportivo preto de Grant estava estacionado no mirante. Ele estava encostado na porta, com uma garota deslumbrante nos braços, sorrindo como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Os faróis desenhavam sombras nítidas em seu perfil. Todo mundo no chat explodiu. Caramba, Grant levou uma garota para uma corrida pelo Canyon? Ele nem sequer levou a Harper. Eles brigaram? Certo? Eles não estavam bem na festa da última vez? Fiquei olhando para a tela e estava prestes a sair do chat. Então Grant mandou uma mensagem. Não torne isso estranho. A família da Harper é basicamente assim. Logo depois disso, apareceu uma nova notificação de convite. A foto de perfil da Maddie apareceu na lista de membros. Diga oi para a minha garota. Foi tudo o que Grant disse. Apenas algumas palavras, mas cortavam mais fundo do que qualquer faca cega jamais poderia. Quando voltei a mim, o chat estava inundado de elogios para Maddie. Sem expressão, digitei uma mensagem. Que bom para você. Vocês dois ficam perfeitos juntos. Então enfiei meu celular debaixo do travesseiro. Mesmo depois de decidir traçar um limite, meu coração ainda doía. Parecia que alguém havia tocado em uma cicatriz antiga. Não sangrou mais, mas a dor ainda estava lá. Maddie voltou muito tarde. Ela segurava um enorme buquê nos braços. Seus lábios estavam inchados, as bochechas coradas, e a gola da camisa estava uma bagunça. Havia marcas vermelhas tênues perto da clavícula. Ela cobriu o rosto timidamente e girou pelo dormitório. Grant confessou seus sentimentos para mim, e eu disse sim. As colegas de quarto imediatamente se aglomeraram ao redor dela. Meu Deus, esse é o Grant. Ele é o galã do campus de Ashford. As garotas faziam fila pelo campus por ele. Ele nunca se tornou público com uma namorada, né? Ele deve realmente te amar. Ele disse que eu sou o primeiro amor dele. A voz de Maddie era suave e doce, mas seu orgulho era impossível de esconder. Outro pedacinho do meu coração cedeu. Então Maddie de repente se virou para mim. Seu tom ficou cuidadoso, quase hesitante. Harper, então você não é realmente amiga da família dele? Só viu o que as pessoas disseram no chat depois que eu disse sim. Disseram que você gostava dele. Ela mordeu o lábio e hesitou. Harper, me desculpe. Se isso te incomoda, eu posso... Não, interrompi e sorri como se não fosse nada. Eles estão só brincando. Maddie me olhou como se claramente não acreditasse nisso. Parei por um instante. Eu gosto de outra pessoa. Quem? Quem é? As colegas de quarto perderam o controle na hora. Eu sabia que você não estava realmente solteira. Vamos, quem é ele? Reddit Contos e afins. Nesse momento, uma notificação no fórum do campus apareceu em um celular próximo. A enquete anual de crush do campus acabara de ser publicada. O primeiro lugar não foi surpresa. O cara da foto usava um moletom preto e estava encostado na parede do corredor. Uma mão estava enfiada no bolso. Suas sobrancelhas estavam arqueadas, e sua expressão era intocável.
Sua linha do maxilar parecia afiada o suficiente para cortar vidro. Os comentários estavam cheios de gritos. Adrian Prescott poderia me arruinar. Eu poderia olhar para aquele rosto o ano todo. Se Grant era meu amigo de infância, Adrian Prescott era meu rival para a vida toda. Tudo começou quando brigamos por causa de um escorregador no parquinho na pré-escola. Depois, competimos para presidente da turma na escola primária. No ensino fundamental, brigávamos pelo primeiro lugar. No ensino médio, concorremos um contra o outro para presidente do conselho estudantil. Competíamos há mais de 10 anos. Toda vez que nos encontrávamos, faíscas surgiam, e nenhum de nós jamais recuava. Nos últimos 2 anos eu estava ocupada demais namorando o Grant para me preocupar com o Adrian. Esse foi o único motivo para as coisas terem se acalmado. Ele. Apontei para a tela. Eu tenho uma queda pelo Adrian há séculos. No dia seguinte, faltei à aula e fui para o apartamento do Grant, fora do campus. Por 2 horas, arrumei tudo o que era meu. Pedaço por pedaço, coloquei tudo em caixas. No final, não restava nenhum rastro meu no quarto. Arrastei minha mala até a entrada. Grant voltou na mesma hora. Seu olhar se voltou para a mala atrás de mim, e a impaciência escureceu seu rosto. Harper, o que você está fazendo? Não vai parecer certo se alguém vir minhas coisas aqui. Grant colocou uma mão sobre a mala. Ninguém vai ver. Harper, este é o nosso lugar. Não vou trazer mais ninguém aqui. Puxei o canto da boca. Ignorei as bobagens dele e tentei contorná-lo. Ele segurou meu pulso. Harper. Sua voz baixou, carregada de irritação. E agora? Nós não terminamos. Só estamos dando espaço um ao outro e tentando outras pessoas. Parei e olhei lentamente para ele. Aqueles olhos bonitos já me puxaram para baixo. Agora, tudo o que via neles era a arrogância, daquelas que me deixavam enjoada. Calmamente, puxei meu pulso. Não, eu sou antiquada. Não consigo ter um relacionamento aberto. Passei anos me sentindo insegura. Estou cansada. Vamos acabar com isso aqui. Os olhos de Grant se estreitaram. Era como se ele tivesse ouvido a piada mais engraçada do mundo. Terminar aqui? Ele se inclinou, a respiração roçando meu ouvido. Então, o que está acontecendo com o Adrian? Harper, a notícia já chegou a Ashford. Você está dizendo para todo mundo que tem uma queda por ele. Por um segundo, congelei. Então encontrei o olhar dele. E daí? Uau! Ele soltou uma risada fria. Harper, não use o Adrian como escudo só para me irritar. Todo mundo sabe que ele te odeia desde criança. Você esqueceu o presente de aniversário que deu a ele? Ele jogou direto no lixo. Claro que eu lembrava, e foi exatamente por isso que eu usei usá-lo como desculpa. Meus assuntos não têm nada a ver com você. Chega. Grant franziu a testa, seu tom ficando frio e condescendente. Adrian não é alguém com quem você possa mexer. Cuidado, ou isso vai explodir na sua cara. Não perdi mais uma palavra. Puxei minha mala em direção à porta. Dessa vez, ele não me impediu. Ele apenas ficou ali, sua voz fria me seguindo por trás. Você realmente acha que o Adrian iria querer você? Outras pessoas podem não saber, mas ele sabe. Ele sabe que eu transei com você por 5 anos. Se você for até ele, ele vai te humilhar, vai rir na sua cara, e quando você se machucar, ainda vai voltar rastejando para mim. O ar congelou, e meu corpo inteiro ficou rígido enquanto meu sangue subia à cabeça, e depois se esvaía. Neste mundo, só Grant sabia exatamente onde cortar. Só a lâmina dele poderia atingir a parte mais fraca de mim. Virei-me para encará-lo, apenas para ver aquele mesmo olhar convencido e arrogante em seu rosto, como se ele estivesse quase se divertindo com tudo aquilo. Levantei a mão e dei um tapa forte no rosto dele. A cabeça de Grant virou para o lado. Uma marca vermelha surgiu em sua pele pálida. Ele congelou por alguns segundos. Então se virou lentamente. Sua língua pressionou a bochecha e seus olhos ficaram assustadoramente escuros. Tudo bem, você tem coragem. Ele falou entre dentes cerrados. Me escute, Harper. Garotas como você não têm muitas chances de voltar rastejando. Não olhei mais para ele. Apertei a mala e passei por ele sem me virar. Apaguei tudo sobre o Grant do meu celular e do Google Drive. Cada foto, cada arquivo, toda mensagem antiga desapareceu. Coloquei todos os presentes que ele já me deu em uma enorme caixa de papelão. Então contratei um entregador e enviei tudo diretamente para a casa dos Whitmore. A partir daí, parei de prestar atenção em qualquer coisa relacionada a ele. Achei que isso seria o fim, mas Mad ainda morava no meu dormitório. E ela sempre o mencionava sem querer. Ela falava sobre como ele era atencioso e como sabia amar alguém. Grant sabia amar. Quando queria, podia fazer qualquer garota se sentir o centro do seu mundo. Mas para mim, essa ternura já não me pertencia. No dia dos namorados, Mad disse que queria convidar todos para jantar. Era uma tradição do dormitório. Sempre que alguém arrumava um namorado, ela tinha que pagar o jantar. Mas Grant nunca tinha conhecido minhas colegas de quarto como meu namorado. Arrumei uma desculpa, dizendo que estava com dor de cabeça, porque não queria ir. Mad não deixou passar. Ela se agarrou ao meu braço e choramingou. Por favor, vamos lá. É só jantar. Sente-se conosco por um tempo. Grant pode te levar de volta depois. Então fui arrastada para um restaurante chique. Durante o jantar, Grant não olhou para mim nenhuma vez. Ele descascava camarões para Mad e tirava as cascas da carne de caranguejo para ela. Enquanto minhas colegas de quarto os elogiavam, ele entrelaçou o braço ao dela para um brinde. Depois, ele a alimentou com o bolo, levando-o diretamente à boca dela. A cobertura do bolo se espalhava pelo canto dos lábios de Mad. Ele abaixou a cabeça e a beijou para limpá-la, gentil como sempre. Olhei para baixo e cortei o bife do meu prato em uma fatia, depois outra. Pelo canto do olho, vi o maxilar de Grant se contrair. Sua expressão também escureceu. Talvez minha calma o entediasse. Depois do jantar, todas as minhas colegas de quarto tinham um namorado esperando por elas. Ninguém voltaria para o dormitório. Em frente ao restaurante movimentado, eu era a única que tinha ficado sozinha. Grant se aproximou com uma expressão constrangida. Sua voz soou rígida. Quer que eu te leve de volta?
Provavelmente achava que eu ainda era a mesma Harper, aquela que sempre voltava correndo, não importava o motivo. Ele me machucou muito. Tudo o que ele precisava fazer era me dar um pouco de doçura. Antes que eu pudesse responder, Maddie amoleceu contra o peito dele. Grant, acho que bebi demais. Minha cabeça está girando. Pode ficar comigo por um tempo? Eu sorri. Não precisa. Alguém está vindo me buscar. O rosto de Grant ficou frio. Como quiser. Depois, ele passou um braço em volta de Maddie e foi até seu carro esportivo. Um momento depois, eles dispararam. Fiquei onde estava. O vento noturno passava por mim, fazendo minhas têmporas doerem. Eu não queria chamar um táxi, então caminhei pela calçada sem uma direção clara. Quando cheguei à entrada principal do campus, uma bicicleta elétrica veio voando na direção errada. Não tive tempo de desviar. Ela me atingiu com força e me derrubou no chão. O piloto xingou, acelerou e desapareceu na noite. A dor se espalhou pelo meu corpo. Meus dedos se moviam mais rápido que meu cérebro. Por hábito, apertei o atalho de descagem rápida do meu celular. Tocou 4 vezes. No quinto toque, a chamada foi recusada. Os bips atingiam meu tímpano repetidas vezes. Segurei o celular e fiquei olhando para a rua vazia. Só então percebi para quem tinha ligado. Grant. A pessoa que sempre atendia imediatamente, aquela que vinha me buscar, não importava o quão tarde fosse, não viria mais. Não chorei nem liguei de novo. Forcei-me a levantar e liguei para o 911. No hospital, o médico limpou meus ferimentos e me deu uma vacina antitetânica. Deitei na cama do hospital e fiquei olhando para a bolsa de soro. Então, a porta se abriu de repente. Uma figura alta estava contra a luz. Seus ombros largos bloqueavam quase todo o brilho do corredor. Quando vi quem era, esqueci como respirar. Olhei sem expressão enquanto ele se aproximava. Um cheiro fresco de cedro me envolveu. Harper, você não deveria ser durona? Então por que você se deixou acabar assim? No momento em que Adrian perguntou isso, meus dedos afrouxaram nos lençóis. Uma ardência repentina queimou atrás do meu nariz. Virei o rosto e me escondi nas sombras. Minha voz saiu abafada. Por que você está aqui? Alguém postou uma foto da ambulância no grupo de conversa. Eu vi sua pulseira. Eu congelei. Eu só tinha olhado para aquela foto borrada mais cedo. Não mostrava nada além de parte de um pulso sangrando. Nunca esperei que ele reconhecesse a pulseira de ágata vermelha que eu usava há anos. Não com os pixels tão bagunçados. Um lugar duro no meu peito se suavizou, e uma dor fina e ardente se espalhou por mim. Mas brigamos por tantos anos. Desde crianças, nenhum de nós sabia dizer algo suave. A preocupação repentina dele me deixou impotente. Então levantei o queixo e agi como sempre fazia com ele, afiada, defensiva e pronta para morder. O que você está fazendo aqui? Veio rir de mim? Vim resgatar uma pobrezinha chorando em segredo. Instintivamente, toquei meus olhos, mas não havia lágrimas. Foi aí que percebi que ele tinha me enganado. Irritada, levantei a mão para bater nele. Ele riu e segurou meu pulso. Ok, tudo bem. As pontas dos dedos estavam quentes. Talvez porque ele estivesse sendo cuidadoso com meus ferimentos, não usou muita força. Mesmo assim, eu não conseguia me mexer. Você está machucada. Por que ainda está tão feroz? Quem é feroz? Eu o encarei com raiva. Você é o patético. Sua família inteira é patética. Sim, estou. Ele realmente concordou, mas a provocação em seus olhos havia desaparecido. Se não, por que eu ficaria aqui deixando uma garota sem coração gritar comigo? Você mesma entrou nessa. Quem mais você pode culpar? Uma risada escapou de mim. Depois de trocar algumas falas com ele, a tristeza que me pressionava parecia diminuir. Adrian também riu. Eu não tive coragem de vir. Quem estava por aí dizendo que tinha uma queda por mim há anos? Eu engasguei. Minha confiança sumiu instantaneamente. Toquei meu nariz e minha voz baixou. Desculpa, eu não deveria ter usado você como escudo. Eu causei problemas para você? O sorriso de Adrian desapareceu. Seus olhos se fixaram em mim, calmos. Aqueles olhos afiados sempre pareceram frios, mas agora carregavam uma suavidade que eu nunca tinha visto antes. Harper, fico feliz que você tenha me escolhido como seu escudo. Significa que, aos seus olhos, eu sou melhor para você do que o Grant. Minha respiração falhou quando olhei para ele, perdida, enquanto ele se inclinava mais perto. A sombra dele caiu sobre mim. Em seus olhos havia uma emoção pesada que ele havia guardado por tempo demais. Estava quase transbordando. Então, ele estendeu a mão e gentilmente afastou o cabelo úmido da minha testa. Você tentaria gostar de mim de verdade? No caminho para o hotel, Grant não conseguia se concentrar. Ele puxou a gola, irritado, tentando reprimir a estranha sensação de aperto no peito. Mas o leve sorriso de Harper do lado de fora do restaurante continuava passando por sua mente. Não havia preocupação, nem ciúmes, nem o menor arrepio. Ser completamente ignorado o deixou mais inquieto do que o choro dela jamais o deixou. Maddie não percebeu nada. Ela se encostou nele e envolveu as 2 mãos em seu braço. Sua voz ficou suave e doce. Grant, ouvi dizer que você tem um apartamento fora do campus. Por que você nunca me levou lá? Grant franziu a testa e puxou o braço sem piedade. Reddit Contos e Afins. Sua voz era fria. Você está passando dos limites. Os olhos de Maddie ficaram vermelhos instantaneamente. Lágrimas se acumulavam nas bordas. Desculpa. Eu simplesmente gosto muito de você. Harper já passou por isso. Agora sou sua namorada. Então por que não posso ir? Harper. Grant apertou o volante. Um sentimento estranho surgiu dentro dele. O que Harper te disse? Ela disse que você era basicamente da família. Maddie sorriu e abaixou os olhos. Isso escondia o ciúme neles. Ela fala do Adrian o tempo todo no dormitório. Ela só não sabe quando será corajosa o suficiente para confessar. Algo zumbia na cabeça de Grant. O pânico que ele havia ignorado de repente cresceu enormemente. Quase sem pensar, ele freou bruscamente e encostou o carro. Volte sozinha, eu vou embora. Mas Maddie agarrou a manga dele e suavizou a voz.
Não vá, Grant. Me sinto desconfortável. Fique comigo, por favor. No fim, Grant ligou o carro novamente. Quando chegaram ao hotel, ele foi direto para o banheiro sem dizer uma palavra. Então trancou a porta atrás de si. A água começou a correr. O celular que ele tinha deixado do lado de fora de repente vibrou. O nome de Harper brilhava na tela. Baby Harper. O identificador de chamadas atingiu Maddie como uma facada, despertando seu ciúme. Ela rapidamente recusou a ligação. Depois, aproveitou o momento e desbloqueou o celular dele. Apagou o registro das chamadas mais recentes. Depois disso, devolveu o celular como se nada tivesse acontecido. Grant saiu do banheiro enrolado em uma toalha, com a água ainda pingando do cabelo e aquela presença fria e intocável ao redor dele. Maddie mal se inclinou em sua direção quando ele afastou suas mãos. Você deveria descansar. Ele virou as costas e trocou de camisa. Não estamos namorando há muito tempo. É cedo demais para sexo. Maddie mordeu o lábio. Ela não ousou pressioná-lo. Então, obedientemente, voltou a se encolher debaixo dos cobertores. Grant não conseguia dormir. Ele ficou deitado na cama, inquieto, e pegou o celular. Sua mensagem para Harper não foi enviada. Ele a chamou. Uma voz fria e automática avisou que o telefone estava desligado. O pânico o tomou de um jeito que nunca sentira antes. Ele se sentou imediatamente. Estou indo embora. Não consigo entrar em contato com Harper. Estou preocupado que algo tenha acontecido. Maddie agarrou o canto da camisa dele. Sua voz tremia. Grant, o chat da escola postou algo. Harper. Ela está com Adrian. Grant arrancou o telefone da mão dela. Na tela havia uma foto. Adrian, que sempre pareceu frio e intocável, estava carregando Harper para fora do hospital. Ele olhava para a mulher em seus braços, e as linhas de seu perfil eram suaves. Harper tinha os braços ao redor do pescoço de Adrian. A bochecha dela repousava contra o peito dele. O telefone escorregou da mão dormente de Grant e caiu no carpete com um baque surdo. Adrian insistiu em me levar de volta para a casa dele. Já que você disse que poderíamos tentar ficar juntos, tem que me dar uma chance. Deixe-me provar que sou qualificado para ser seu namorado. Ele se abaixou e me levantou da cama do hospital sem pedir. Eu tinha arranhões por todo o corpo. Meu tornozelo estava muito inchado. Eu realmente não podia voltar para o dormitório. Também não queria ir para casa. Se minha família me visse tão machucada, só ficaria preocupada. Além disso, Adrian e eu éramos rivais há mais de 10 anos. Lutávamos como fogo e gasolina. Mas no fundo, eu sabia de uma coisa. Ele era alguém em quem eu podia confiar completamente. Na minha memória, nós três sempre brincávamos juntos quando éramos crianças. Adrian era ainda mais bonito que Grant. Seus traços eram afiados e belos, quase irreais. Naquela época, eu era jovem demais para saber o que era melhor. Cheguei até a chorar, dizendo que queria me casar com Adrian algum dia. Mas depois, Adrian ficou mais frio. Sempre havia uma rigidez reservada entre suas sobrancelhas. Meus sentimentos infantis foram enterrados sob a rebeldia. Sempre achei que ele me provocava de propósito. Então, eu brigava com ele por tudo. Nosso relacionamento ficou tenso a ponto de explodir. Mas olhando para trás agora, sempre que brigávamos demais, ele era quem recuava. O carro entrou suavemente no estacionamento do apartamento. Adrian me carregou escada acima com movimentos suaves. Quando entramos no quarto, ele me colocou no centro da cama macia. Então recuou meio passo. Vou dormir no quarto de hóspedes. O quarto principal é maior, e o banheiro fica mais perto. Vai ser mais fácil para você. Já mandei alguém trocar os lençóis. Ele se abaixou e me envolveu com o cobertor. O cheiro familiar de cedro estava próximo, mas não parecia mais avassalador. Isso me fez sentir segura. Então, um beijo muito leve e contido pousou na minha testa. Descanse bem. Depois de dizer isso suavemente, ele apagou a luz. Só restava uma pequena luz noturna quente. Fechei os olhos. O lugar na minha mente que Grant ocupou por tanto tempo, de repente ficou vazio. No lugar dele, havia apenas Adrian. Memórias antigas que eu havia ignorado ficaram dolorosamente claras. Quando eu o tratava como rival, ele nunca guardava rancor de verdade. Eu causava confusão e explodia com ele, enquanto na maior parte do tempo, ele apenas me observava friamente. Então, depois que eu terminava, ele silenciosamente me deixava ganhar. Lembro de brigar com ele por causa de uma caneta na escola primária. Quando eu ganhei, ele apenas tirou a poeira da manga e foi embora. Lembro de ter perdido para ele por alguns votos no ensino fundamental. Eu me escondi na escada e chorei. Sem dizer uma palavra, ele deixou um iogurte de morango aos meus pés. Lembrei daquela briga no ensino médio. Fui eu quem perdeu o controle primeiro. Mas de alguma forma, ele sempre limpava a bagunça para mim. Quanto eu tinha entendido errado e quanto eu tinha perdido. Minhas pálpebras ficaram pesadas. As memórias emaranhadas foram se confundindo aos poucos. Eventualmente, elas se transformaram em uma névoa quente. No meu meio sonho, voltei a uma tarde nevada. Um pequeno Adrian estava na neve segurando uma maçã doce. Quando ele me viu sair, virou o rosto de forma constrangida, mas ainda me ofereceu a mais vermelha e brilhante. Dei uma risadinha e estendi a mão para pegá-la. No momento em que meus dedos tocaram os dele, frios como gelo, caí em um sonho mais profundo. Quando acordei na manhã seguinte, a luz do dia já havia passado pelas cortinas translúcidas. Tentei me mexer, mas meu tornozelo ainda doía. Antes que eu pudesse me levantar, Adrian me ouviu e entrou no quarto. Ele se abaixou e me levantou. Lave as mãos primeiro. Fiquei um pouco envergonhada, mas deixei que ele me carregasse sem resistir. No começo, a consideração dele me deixou desconfortável, mas logo me acostumei. Quando escovei os dentes, ele me entregou uma escova de dentes com pasta já colocada. No café da manhã, a mesa estava cheia dos meus pratos favoritos. Torrada de camarão, rolinhos de canela e uma tigela de sopa leve de frango com arroz. Durante minha recuperação, tirei licença da escola. Adrian estava perto da formatura, então não precisava ir ao campus com frequência. Ele ficava ao meu lado quase todos os dias. Ficávamos juntos no apartamento dele. Ele reassistia a filmes antigos e bregas comigo. Deixava que eu me apoiasse nele na posição que achasse melhor. Quando jogávamos, eu era péssima. Ele nunca ficava irritado. Apenas sorria quando eu ficava furiosa.
Então pegava o controle e passava de fase por mim. Ainda discutíamos sobre finais de filmes e personagens de jogos, mas, mesmo quando batíamos de frente, tudo parecia diferente agora. Até nossas discussões pareciam doces de alguma forma. Depois de uma discussão, entreguei uma uva a ele. Ele a pegou e limpou o suco no canto da minha boca. O ar carregava seu cheiro fresco de cedro, tranquilo, constante e estranhamente reconfortante. De repente, percebi que não ria assim havia muito tempo. Nossos sentimentos se aqueciam nessas pequenas discussões. Ele já não mantinha a mesma distância cuidadosa. Ele bagunçava meu cabelo naturalmente. Ele me cobria quando eu adormecia. Ele me beijava gentilmente de manhã e à noite. Aquela intimidade contida fazia meu coração disparar mais do que qualquer promessa exagerada. Meu celular tocava às vezes. Eram nossos amigos em comum ligando. Harper, onde você está? Grant está procurando você por toda parte. Vocês dois estão brigando de novo? Grant e aquela garota popular obviamente são apenas um caso. Você é quem ele realmente ama. Pare de torturá-lo. Desliguei sem expressão. Depois disso, nem sequer atendi mais. Adrian estava sentado na poltrona ao meu lado, ignorando tudo aquilo. Só depois que coloquei o celular de lado, ele se aproximou. Então me puxou naturalmente para seus braços. Seu queixo repousou levemente sobre o topo da minha cabeça. Não se preocupe. Se você não quiser que eles encontrem você, ninguém vai encontrar. Ninguém sabe sobre este apartamento. Assenti e esfreguei a bochecha contra sua camiseta macia de algodão. Aproveitei aquele calor reconfortante. Sim. Eu não queria ver Grant. O nome dele e todos aqueles anos de insegurança deveriam ficar enterrados no passado. O calor que me envolvia agora era real. Um futuro que eu realmente podia tocar. Me recuperei no apartamento do Adrian por mais de meio mês. No dia em que me curei, ele me levou de volta para a escola. O carro parou na entrada principal do campus. Eu tinha acabado de sair com a ajuda de Adrian quando um borrão correu em nossa direção. Grant quase empurrou Adrian para o lado, então segurou meu pulso. O aperto dele era tão forte que meu pulso recém-curado doía. O outro punho já voava em direção ao rosto de Adrian. Adrian, você não vai atrás da garota do seu amigo. Harper é minha namorada. Adrian inclinou a cabeça e desviou. Então levantou o braço para bloquear. Ele olhou para Grant, com a voz baixa e fria. Vocês dois terminaram. Você não sabe de porra nenhuma. Grant rugiu, os olhos vermelhos. Harper é minha. Você acha que ela realmente gosta de você? Ela só está te usando para me irritar. Puxei minha mão da dele. Grant, você terminou? Você não entende o que acabou significa? Harper, Maddie e eu só estávamos brincando. Você prometeu que ficaria comigo para sempre. Adrian me colocou atrás dele. Não me importa porque a Harper me deu uma chance. O que importa é que ela deu. Uma chance? Grant riu friamente e se aproximou de mim. Harper, por que um homem como Adrian gostaria de você? Vocês foram inimigos por anos. Ele só quer brincar com você, terminar com você e rir de você. Esqueceu o quanto vocês dois brigaram? Ele está usando seus sentimentos para te esmagar de uma vez por todas. Meus dedos tremiam, mas eu só conseguia pensar em uma coisa. Adrian era alguém em quem eu podia confiar. Adrian soltou uma risada fria, profunda e sombria. Grant, pare de se envergonhar. Nem todo mundo é tão nojento quanto você. Ele parou, os olhos passando por mim antes de olhar de volta para Grant com óbvio nojo. Você sabia que eu gostava da Harper. Gosto dela desde que éramos crianças. As palavras atingiram meus ouvidos como um trovão. Ergui a cabeça para olhar para ele. Ele segurou minha mão, firme e tranquilizadora, mas seu olhar permaneceu em Grant. Naquela época, você jogou fora o presente de aniversário que a Harper me deu. Você fez ela pensar que eu a odiava. Pelo bem dos três, eu nunca disse nada. Mas se você não vai valorizá-la, não me culpe por aceitá-la de volta. Eu mesmo vou protegê-la. Fiquei ali, congelada e fria por todo o corpo, enquanto a verdade finalmente me atingia. Todos esses anos, eu lutei contra Adrian. Todas aquelas mágoas e raiva nasceram de sua suposta frieza. Toda aquela rivalidade que eu achava que era real. Tudo tinha sido uma mentira que Grant plantou com as próprias mãos. Fui tão tola, deixando que ele me jogasse na palma da mão enquanto eu lhe entregava meu coração. Uma onda de náusea subiu do meu estômago. Estendi a mão e segurei os dedos de Adrian. Então, apertei firme. Vamos. Eu não queria mais olhar para Grant. Até o nojo parecia demais para lidar. Harper! A voz de Grant estava cheia de ressentimento. Você acha que ele realmente se importa com você? Adrian, o que você quer com ela? Eu transei com ela por 5 anos e já cansei dela há muito tempo. Você realmente não liga? Algo pareceu explodir na minha cabeça. Eu congelei. Meu sangue subiu e depois pareceu escorrer de volta, deixando-me vazia. A calma nos olhos de Adrian se transformou em uma tempestade. Era um tipo de violência que eu nunca tinha visto antes. Quase destrutivo. Ele me puxou para trás com um braço. No segundo seguinte, seu punho bateu no rosto de Grant. Adrian abandonou toda a contenção. Cada soco era brutal. Grant não conseguia revidar de jeito nenhum. Logo, ele estava encolhido no chão, coberto de sangue. Só restaram gemidos quebrados. Fiquei paralisada no lugar, incapaz de me mexer. Grant estava deitado no chão, o rosto manchado de sangue e poeira, até parecer lama. Adrian estava na frente dele. O sangue ainda pingava de seus nós dos dedos. Então ele se virou. Os olhos que estavam cheios de violência suavizaram no momento em que pousaram em mim. Ele estendeu a mão, com a palma para cima. Harper, não tenha medo. Estou aqui. Cambaleei para frente e enterrei o rosto no peito dele. Então finalmente desabei, e toda a dor, o medo e o nojo de ter sido enganada vieram à tona enquanto eu chorava contra o peito dele. Quando a polícia chegou, Adrian não resistiu. Antes de sair, apertou minha mão. A voz dele era suave enquanto me confortava. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Fui ao hospital. Grant usava uma órtese no nariz, e seu rosto estava inchado. No momento em que ele me viu, seus olhos brilharam.
Harper, eu não quis dizer aquelas coisas horríveis. Eu estava errado. Eu estava com ciúmes dele. Ver você com ele me deixou louco. Por isso eu disse tudo isso. Olhei para ele sem expressão. Eu não me importo mais. Você deixou de importar para mim há muito tempo. Nada do que você diz significa alguma coisa agora. Foi minha culpa. Tudo isso. Ele lutava para se sentar. Eu não gosto da Maddie. Sempre foi você. Eu era ganancioso demais. Eu tinha você e ainda queria mais. Não adianta dizer isso agora, interrompi. Finalmente levantei os olhos. Meu olhar passou pelo rosto inchado dele como se ele fosse um estranho. O que vai fazer você retirar as acusações? Dinheiro? Um negócio? Posso encontrar um jeito de te dar o que você quiser. Ele congelou. Então, uma determinação desesperada preencheu seus olhos. Eu só quero você de volta. Volte comigo e eu desisto do caso imediatamente. Impossível. Minha resposta foi firme e definitiva. Adrian, eu e ele podemos seguir nossas vidas juntos. Eu não me importo. Não me importo com o que aconteceu entre você e ele nesse tempo. Antes, tudo era culpa minha. De agora em diante, vamos deixar o passado para trás. Quando eu sair, vamos ficar noivos, tá bom? De repente, lembrei de todas as vezes que ele pisou no meu coração. Todas as vezes que ele sorriu e disse que eu não podia deixá-lo. O canto da minha boca se moveu, mas eu não conseguia sorrir. Eu não vou voltar com você. Levantei-me e fui até a porta. Só então olhei de volta para ele. Adrian te bateu porque você merecia. Ele não fez nada de errado. Se você insiste em colocá-lo na cadeia, eu vou esperar por ele. Não importa quanto tempo leve. Abri a porta. Do lado de fora estava Maddie, segurando uma cesta de frutas. A maquiagem dela estava borrada de tanto chorar. No momento em que me viu, o ódio tomou conta de seus olhos. Parecia que ela queria arrancar um pedaço de mim. Dentro do quarto, o vidro se estilhaçava. Então, o rugido histérico de Grant ecoou. Saia, não te disse que já tinha terminado? Não quero te ver de novo. Não é dinheiro que você quer? Eu vou te dar. Eu te dou tudo. Eu nem diminui o ritmo. Só depois de me apaixonar por alguém como Adrian é que finalmente entendi. A água morna que ele me entregou, o beijo suave na minha testa e o jeito silencioso como ele me olhou eram coisas raras. E algumas pessoas eram tão imundas que até olhar para elas parecia sujo. Fui direto para casa. Depois que contei tudo aos meus pais, eles imediatamente ligaram para os Prescott. Nenhuma filha dos Carter é tratada assim. Na manhã seguinte, as ações do Whitmore Group despencaram na abertura do mercado. Por 3 dias seguidos, não conseguiram se recuperar. O Sr. Whitmore visitou pessoalmente as casas dos Carter e dos Prescott. Eu não sabia o que os adultos discutiram, mas naquela tarde, Grant foi liberado da cela. Logo depois disso, meu pai mandou alguém cortar todos os laços comerciais com o Whitmore Group. Minha mãe tomou café com a Sra. Prescott. Do outro lado, a Sra. Prescott sorriu e disse: Eles podem cuidar do relacionamento. Nós cuidaremos das consequências. O status de herdeiro de Grant ficou instável da noite para o dia. Os amigos que antes juravam lealdade a ele o evitavam assim que o viam. Agiam como se o azar fosse contagioso e pudesse pegá-los caso chegassem perto demais. Maddie causou a maior cena. Primeiro, ela me bloqueou do lado de fora do prédio acadêmico. Ela me acusou de roubar o namorado dela. Depois, foi até a sede do Whitmore Group e fez uma cena. Disse que Grant a usou e a abandonou. Quando a segurança a arrastou para fora, faltava um salto. Sua meia calça estava rasgada, expondo um tornozelo sangrando. Sua admissão antecipada na pós-graduação foi revogada. Sua tese de conclusão de curso foi plagiada de uma revista internacional. O relatório de plágio apontou 80% de similaridade. A banca de tese a reprovou completamente. No fim, ela nem conseguiu o diploma. Ela pegou o dinheiro do acordo que Grant lhe deu e voltou para sua cidade natal. Ouvi dizer que, depois que voltou, ela se gabou por toda parte. Afirmava que quase havia se tornado a futura Sra. Whitmore. Seus parentes a criticavam pelas costas. No final do outono, Grant veio me ver. Harper. Sua voz estava rouca ao abrir a caixa de papelão que trouxera. Dentro havia coisas que eu já tinha dado a ele antes. Um cachecol cinza que eu tinha tricotado torto. Os pontos estavam bagunçados, com fios soltos ainda à mostra. Uma caneta que comprei com o meu primeiro salário. Seu nome estava gravado nela. Havia também o bilhete motivacional que escrevi para ele durante uma competição de atletismo no ensino médio. Seus dedos passaram pelos pontos do cachecol. Lágrimas caíram sobre ele, espalhando-se em uma pequena mancha escura. Eu gosto de você desde que éramos crianças. Eu ficava louco de ciúme sempre que você se aproximava do Adrian. Então joguei seu presente fora de propósito. Falei mal dele na sua frente. Achei que se eu te prendesse ao meu lado, você só olharia para mim. Eu estava errado, Harper. Eu estava tão errado que me sinto enojado. Você pode me dar mais uma chance? Não senti nada. As lágrimas que chorei por ele no passado. A dor que sofri por ele. Quando pensava nelas agora, não conseguia mais lembrar como se sentiam. Levantei a mão e mostrei meu dedo para ele. Adrian tinha me pedido em casamento no mês passado. O diamante não era enorme, mas o corte era perfeito, brilhando lindamente sempre que a luz do sol o atingia. Grant, eu vou me casar. Ele ficou olhando para o anel na minha mão. Finalmente, lágrimas caíram de seus olhos. Nosso círculo de amigos não era grande, mas depois disso, realmente nunca mais nos vimos. Depois, ouvi dizer que Grant bebeu até ficar entorpecido por mais de meio ano. Os Whitmores finalmente desistiram dele. Eles o enviaram para administrar um rancho sem futuro em Wyoming. No dia em que saiu, não viu ninguém. Ele apenas pediu para alguém me trazer uma caixa de barras de limão. Eram do tipo que eu amava quando criança. Eu tinha esquecido delas. Quando me lembrei, já tinham expirado há muito tempo. Joguei a caixa inteira no lixo. Depois do casamento, Adrian me levou de volta para a casa da família Prescott. Ele foi até a cozinha para assar biscoitos para mim pessoalmente. Quando terminou a bandeja, a cozinha cheirava a manteiga e baunilha. Ele saiu com um pouco de farinha ainda sobre a roupa. Eu estava encolhida no sofá, meio adormecida. Quando ele me viu, se abaixou e beijou minha testa. Então puxou o cobertor para cima, cobrindo-me. Olhei para ele.
A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto atrás dele. Isso lhe dava um toque dourado e suave. Até a leve carranca que ele sempre usava parecia gentil. De repente, senti curiosidade. Descalça, pulei do sofá e fui até a estante. Agachei-me e puxei uma lata fina de lembranças. Um pouco de poeira cobria a tampa. Lá dentro, estava lotada. Nada daquilo era valioso. Havia uma cartomante de papel torta que eu tinha feito e desfeito na escola primária. Havia embalagens de doces que eu tinha enfiado na mesa dele no ensino fundamental. Tinha um broche de um evento que eu havia colocado na camisa dele. Eu nem conseguia me lembrar de qual evento era. O metal havia escurecido com o tempo, e algumas balas de goma tinham endurecido dentro da lata. Até uma página de caderno em que eu tinha rabiscado estava prensada no fundo. Nela, eu tinha escrito: Adrian é um grande idiota. Peguei uma embalagem de doce amarelada e olhei para ele, orgulhosa. Adrian, você gostava tanto assim de mim? O braço dele me envolveu naturalmente. O queixo repousou sobre minha cabeça. Sim, eu gostava de você. Ele fez uma pausa. Bom, agora você é minha. Uma doçura se espalhou pelo meu peito, mas ainda assim, me recusei a admitir. Quem disse que sou sua? Não? Ele riu baixinho. A palma da mão dele repousava sobre meu abdômen. O calor penetrava pelo tecido. Então quem estava grudada em mim ontem à noite e dizendo: Adrian. O calor subiu aos meus ouvidos. Levei a mão para cobrir a boca dele. Ele desviou com um sorriso e beijou o canto dos meus lábios. Do lado de fora da janela, pombos voavam lado a lado. Suas asas cortavam a tarde silenciosa. Inclinei-me em seus braços. Ouvi o batimento constante do coração dele. Os biscoitos tinham um gosto doce, e seu cheiro familiar de cedro encheu meu nariz. Todas as pequenas alegrias que perdi quando éramos jovens. Todas as peças que achei que nunca mais encontraria. Ele as manteve seguras o tempo todo. Numa tarde clara, ele me devolveu as coisas, junto com todo o seu coração. Fechei os olhos e aninhei o rosto no pescoço quente dele. Adrian. Sim? Esses biscoitos são tão doces. Sua risada baixa vibrou em seu peito. Então vou usar menos açúcar da próxima vez. Não. Envolvi meus braços na cintura dele e o apertei com mais força. Eles são perfeitos exatamente assim. A luz do sol se movia lentamente pelo cômodo. O cobertor estava quente. O cheiro de biscoitos pairava no ar. Era bom. Fim, que Deus te abençoe.